Oiê, tudo bem? Meu nome é Vanessa. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o custo de vida na Austrália, em Sydney, que é uma cidade cara, mas também que tem oportunidade de trabalho que correspondem a esse valor de gastos. Então, é uma família com 4 pessoas de estudantes. Meu esposo é estudante e eu e meus filhos viemos como acompanhantes dele. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre os gastos em família, para vocês terem uma ideia de quanto que é cada coisa. É lógico, cada um pode mudar um pouco a sua experiência, porque gosta de comer uma coisa mais cara ou gosta de sair mais, né? Cada um tem sua experiência. Eu vou falar mais ou menos aqui da minha experiência para vocês entenderem como funciona e talvez conseguir se programar, mas lembrando que é a minha experiência. E aí vocês podem somar um pouquinho a mais para vocês, ou um pouquinho a menos, tá bom? Então, o primeiro custo que eu acredito que seja o mais importante é o aluguel. O aluguel aqui, ele é por semana, como a maioria das contas são por semana. O aluguel para uma casa de 2 quartos, próximo a shopping, bem localizada, próxima à estação também. Vamos colocar aí 580 por semana para o aluguel da casa. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. E para alugar a casa tem lá toda uma burocracia que depois eu posso gravar um vídeo para vocês também para falar como é. Mas hoje vamos falar então só sobre os custos. Então, para alugar a casa, 580 por semana. Fora o bonde, né, que tem que dar quando você entra, é como se fosse um calção. Então você tem que dar, a maioria dos imobiliários solicita 4 vezes o valor do aluguel da semana. Então você tem que se programar em relação a isso. Mas o custo mensal, então, seria 580 por semana, dando 2.320. O segundo custo aqui que eu acho bem importante, a segunda assim conta, seria a escola. Meu esposo faz VET, ele já fez inglês, agora está fazendo VET. E o VET dele por mês fica 420 por mês. Então, esse seria um custo também importante que ele não pode deixar de ir para a escola. Outro custo importante também seria a escola das crianças. Aqui a gente tem 2 filhos, então os 2 precisam ir para a escola. O custo anual fica por volta de 12.400 dólares por criança, anual. Então, se a gente dividir isso por 12, então de 1.000 e 1.100 por mês por criança. Então, seria esses 2 primeiros, o aluguel e a escola, que consome mais o salário. É o que preocupa mais. São os mais altos, assim, né? Agora sobre a comida, sobre as compras de mercado, sobre material de limpeza, comida no geral. Aqui a gente também vai no mercado semanalmente. Então, por semana, a gente gasta uma média de 250. Já teve vezes de a gente gastar 215, já teve vezes de a gente gastar 300, depende da semana. Depende se você deixou de comprar, por exemplo, arroz, alguma coisa mais cara que você queira comprar. Então, alguma coisa que você não comprou na última e você vai comprar agora, acaba ficando um pouquinho a mais. Mas fica dentro dessa média, por semana. Então, por mês, mais ou menos uns 1.100, 1.200 dólares por mês de alimentação. Toda a parte de mercado. Inclusive até lanche, né, para as crianças. Tudo isso, material de limpeza, toda essa parte é esse valor. Agora sobre transporte. Aqui a gente tem um carro, então a gente gasta aí por volta de 50 dólares por semana com combustível. Depende para onde você vai com o carro. Se você vai longe, se todo dia você trabalha com carro, ou se você utiliza transporte público ou não. O meu trabalho fica perto, só uma vez na semana que eu vou um pouquinho mais longe, então é esse valor por semana. Aí a gente também tem o custo, aqui tem o documento do carro, tipo o IPVA, que você precisa fazer. Mas aqui você pode fazer ele de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses ou de um ano, você escolhe. E aí
vai ficando mais caro, né? Então, vou falar aqui de 6 meses, fica por volta de $700. Uns 650 é para o documento do carro e para o seguro obrigatório que você tem que fazer. E tem mais $50 que você precisa ir no mecânico, passar numa vistoria no carro, para ver se o carro realmente tem condições de andar, né? Se tem condições de estar aí na rua com os outros carros. Então você tem que fazer essa vistoria também. Então, ao todo, vamos colocar aí $700, só que aí vamos dividir isso por mês. No caso aqui são 6 meses, então a gente divide isso por mês, né? Para ficar a nossa conta mensal aqui. Mas você precisa fazer isso e ter o seguro obrigatório. É um seguro do carro, porque no Brasil você não é obrigado a colocar o seguro, né? Mas aqui sim, aqui você é obrigado a colocar um seguro. E não é do governo, é de uma empresa terceira. Mas quando você vai fazer o documento do carro, lá no site você já tem que escolher uma empresa para você colocar o seguro. Um outro gasto que a gente tem com o carro seria os pedágios. Aqui em Sydney a gente tem muito pedágio, mas no caso aqui da nossa família a gente não usa. A gente escolheu no Google Maps, a gente colocou lá todos os caminhos que a gente for, a gente escolheu evitar pedágio. Então a gente não usa, então a gente tem 0 gasto de pedágio. Mas é uma dica aí para você que está vindo, para colocar isso no seu Google Maps também, porque aqui os pedágios são carinhos. Mas só tem em Sydney e são bem caros. Então é só você escolher aí no aplicativo que você for usar, que você não quer passar por pedágio, então você vai ter 0 custo. Mas os pedágios aqui tem de $6, 10, 12, 13. Depende o quão mais rápido você vai chegar no lugar, vai ser mais caro, tá bom? Então esse custo de pedágio a gente não tem. Um outro custo que a gente tem aqui é o Opal Card, que eu já falei no outro vídeo para vocês, sobre o Opal Card de crianças e adolescentes, que a criança pode usar até 16 anos. Então a gente tem esse para Camila e para o Lucas. E por semana por volta de uns $22 mais ou menos, que eles gastam por semana, cada um, para ir para a escola. E aí eles não vão só para a escola, né? Acaba indo para a escola, para o shopping, vão para alguns lugares, né? Vão jogar, o Lucas vai jogar futebol e às vezes acaba usando, né, o Opal Card. Então fica aí por volta de uns $22 na semana. Então, outro custo que a gente tem é a internet. A gente tem o Wi-Fi. O Wi-Fi aqui fica $75. Depois eu vou colocar aqui para vocês qual a velocidade, tudo certinho, que eu não lembro agora. Então fica $75. Tem também os celulares. Cada celular com dados móveis também fica por $31,25. Também depois eu vou colocar a velocidade. A energia fica por volta de $500, mas é a cada 3 meses que a gente usa. Que vem, né, a energia. E a água também é a cada 3 meses. Fica por volta de $150, mas é a cada 3 meses também. E aí a gente teria os gastos de lazer. A gente, quando vai pra praia, a gente gasta gasolina ou vai de transporte público. E a gasolina é barata, por volta de $2 o litro. Então, teria esse gasto. Quando a gente vai pra praia, a gente acaba levando um lanchinho, alguma coisa assim, ou toma um sorvete, alguma coisa lá, mas a gente sempre leva alguma coisa, então a gente não tem gasto. E as praias aqui são todas perto, 30, 40 minutos de distância cada uma aqui de casa. Então a gente vai em alguma praia, a gente praticamente não tem gasto. E a gente procura colocar o carro onde não precisa pagar estacionamento. Aqui, só para vocês terem uma base do açaí, quando a gente acha açaí aqui, e tem, viu? Tem vários lugares, é uns $15 no mínimo por pessoa o açaí. Falando ainda de lazer, assim, né, de coisas fora que você possa consumir, a gente tem aqui a Pizza Hut, que não é igual ao do Brasil, aquela cara, né, aquela... Nossa, lá no Brasil eu nem comia Pizza Hut. Aqui é uma pizza super barata. E com $35 a gente compra 3 pizzas e ainda compra mais 3 opcionais, que a gente pode escolher entre refrigerante, pão de alho, alguma coisa assim. Então é bem barato. É bem barato em relação ao que a gente tinha no Brasil. Não é a pizza do Pizza Hut do Brasil. É a mesma, né? Mas não é aquela coisa, né? Aquela borda, aquelas coisas que tem no Brasil. Mas é muito boa a pizza. Aqui tem muitos parques também que dá pra gente passear.
Então você não tem custo, você pode levar o que comer também e vai no parque, passeia, joga bola, brinca, então não tem custo. E aqui também tem lugares para jogar futebol, ping-pong. Aqui a gente joga muitos jogos também de tabuleiro, jogos de mesa, assim, né? Que a gente não tem custo também. Então, esses são os custos. Eu vou colocar aqui para vocês o valor total. E queria falar para vocês também sobre uma pessoa, um casal que venha, né? Um casal, a parte do aluguel, a gente pode colocar que o casal poderia gastar por volta de 300 a 350 dólares o quarto. Aí a parte de compras poderia baixar um pouco, né? Uns 180 dólares. Se a pessoa vem sem carro, o Opal pode ficar mais ou menos uns 200 dólares por mês, porque fica mais ou menos uns 50 por semana se a pessoa adulta, né, usar o cartão de adulto, for trabalhar todos os dias com o Opal, né. O celular ficaria 35 para cada um, e não tendo Wi-Fi, né. A luz por volta de uns 100 por mês, né. A água por volta de 30 por mês. E aí os extras, vocês que tem que decidir, né? Quais seriam os extras, né? Sair, comer no restaurante, esse tipo de coisa. O casal, essa parte do aluguel, é por volta de uns 300, 350, mas em lugares afastados. Agora, se você quiser morar no centro ou mais próximo ao centro, é bem mais caro. E aí, pra pessoa sozinha, pode colocar aí um quarto compartilhado, uns 300 dólares, 250. E a parte de compras, eu acredito, uns 150 por semana. E os outros custos ficam na mesma média, né? Só abaixando uma pessoa. Aí ficaria uns 35 no celular, só os dados móveis mesmo. A luz, uns 50 por mês. A água, uns 20. E aí os extras a pessoa decide também. Então, essa é a minha visão, a minha experiência de como tem sido os custos aqui. Espero ter ajudado vocês e que vocês, se tiverem alguma dúvida, pode me perguntar. E por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo para me ajudar e para eu continuar gravando mais vídeos. Obrigada!